Eu acho que o Corinthians está pensando muito Série C, sabe? Muito Série B. Atrás do Mastriani, que caiu. Atrás do Soteldo, que caiu. Atrás do outro que caiu. É muito pobre. Não vai tirar o pé da lama com esses pensamentos pobres, cara. Sabe o que eu acho que o Corinthians deveria pensar? O Corinthians ele foi rebaixado pela segunda vez na história, sem ter sido de fato. Mas ele merecia ter sido rebaixado. Ele deveria pensar em fazer um projeto parecido com aquele de 2008, quando ele fez a rapa no elenco. Sim, todo mundo foi e embora. montou um novo time. Mas ele montou um time para disputar uma Série A. E ele disputou a Série B, tanto que ele voou. Foi campeão, rodadas e rodadas mas aí o empresário que montou o time é o cara que tá cobrando os 70 milhões do Corinthians. Tudo bem, esquece o negócio de empresário. São os caras tem que gente ajudam. que bate lá na porta para querer jogar, cara. Mas quem são os caras? Porque assim, uma coisa é o Corinthians se alinhar com o Carlos Leite, que é um empresário bom, de bons jogadores e que montou um time decente pro Corinthians. Outra coisa é esse monte de empresário que bate na porta, que é o cara que vem com o chimboquinha lá do Zero Esquina Futebol Clube, é o cara que vem com o Zezinho das Candonga lá da Casa do Chapéu. Tem empresário pra tudo. O Corinthians não pode abrir pra esse tipo de empresário. Mas às vezes o Corinthians tem que chegar. É esse empresário que resolve. Quando traz um Paulinho e o Ralf, que todo mundo criticou. Não, mas quando o Ralf e o Paulinho vieram pro Corinthians, praticamente todo mundo fala, porra, Ralf, Paulinho, o que os caras fizeram no Corinthians. Mas você já tinha um contexto de uma equipe, certo? Que foi montada pelo Carlos Leite. Que nem uma coisa. Hoje, quem são os referenciais? É o Bertolucci? É o Carlos Leite ainda? É o André Cury? Esses todos são processos. Exatamente. Então o Corinthians conseguiu se endividar com os principais empresários do Brasil. Ele quer montar um time como? O que você faria, Bernardo Ramos? Eu faria, assim, eu acho que são dois clubes diferentes e tal, mas eu me lembro quando o Bandeira de Melo chega ao Flamengo em 2013, ele chega pro Wagner Love e fala, cara, você vai ter que ir embora. Não tem como pagar. E traz o Jaime de Almeida para ser técnico. E foi campeão da Copa do Brasil naquelas condições, que eram terríveis. Ganhou um título. E aí passou por um momento brigando para não cair. Trouxe o Elias. Trouxe o Elias, depois o Elias foi embora, foi jogar no Corinthians de novo e tal. Mas conseguiu montar uma coisa que dizia respeito à realidade que o time vivia naquele momento. Então eu acho que alguém... Escala aquele time pro corintiano ficar... Não, peraí. Eu acho que alguém vai ter que chegar no Corinthians uma hora e terá todo o meu respeito se fizer isso. Não sei se terá da torcida, mas o meu terá. Chegar e falar, é hora de botar o pé no freio. É hora de botar o pé no freio. É hora de cair na real. Exato, porque senão isso aí, alguém vai pagar essa conta. Exato. E vai ser uma conta muito pesada. Vai chegar uma hora que você não vai ter condição de pagar. Não, vai ser uma conta assim, tipo, não vai poder ter time, não vai poder... de raciocínio é do Mas o que é pisar no freio? Quesada, é contratar um técnico que caiba no bolso. Exato. Nesse momento, é chegar e falar, vamos fazer um trabalho aqui. O nosso bolso cabe o Zanardi, o nosso bolso alguém cabe vai colher, não vai ser Augusto Melo. Não cabe Mourinho. Não vai ser o Augusto Melo que vai colher esses... Mas, de repente, o sucessor dele. Pro bem do clube, Como sabe? aconteceu no Flamengo. Quem colheu os frutos do trabalho do Bandeira foi o Landim, que tá dando uma continuidade excelente ao trabalho dele. Eu concordo com você. São duas... Gente, desculpa, vai. São duas realidades diferentes. Tanto que a maior contratação do Bandeira no final do mandato dele é o Vitinho por 10 milhões de euros. Isso em 2018. Esse trabalho começa em 2013. Então, assim, não é para no caso, eu sendo Augusto Melo, para minha realização como presidente do Corinthians, é para o bem do clube. Ninguém pensa no Corinthians. Tem que pensar no Corinthians. Essa que é a sensação que eu tenho. O Corinthians foi muito maltratado. Cara, eu acho que estão, não sei, deve ter um movimento aí de bastidores, como se diz no Corinthians, de oposição, talvez até para derrubar já esse presidente. Sim, estão falando E vou dizer uma coisa, a sequência de trapalhadas é tão grande que talvez até se justifique isso daqui a pouco. Pô, o cara não consegue. Contrata o jogador treina, devolve o jogador. Contrata um treinador que não pode contratar. Demite um técnico horas depois de dizer que o técnico iria permanecer. Essa demissão tem um custo. Não informa... Eu não sei se procede, entendeu? Mas é um tweet bem
Do Planeta Confiar. do Futebol. É, Augusto Melo, presidente do Corinthians, marca reunião com torcidas organizadas para discutir o novo treinador. Não dá. O mandatário vai ouvir os torcedores antes de definir o próximo alvo. Quer dizer, desculpa, eu não conheço o Augusto Melo, não sei, mas está absolutamente perdido. É o Perdidaço. Fernando Collor em 1992, assim. Atira para todo lado, não sabe para onde vai, entendeu? Mas nós dissemos aqui, antes da eleição, que os dois candidatos à presidência Eram do horríveis. Corinthians não tinham preparo. Até ficou uma discussão, esse é um pouquinho melhor, o outro... Mas Esse é um pouquinho... menos pior. Mas você ser menos pior também não resolve adianta mais. nada. Gente, eu só lancei aqui o Mourinho porque eu gosto de lançar os negócios pra gente... É uma ideia estúpida tentar trazer o Mourinho. Por causa da falta da grana. Não, a ideia é maravilhosa, mas sem a grana não dá. Usa-se como um o que eu tô símbolo de dizendo é o alguma seguinte, coisa, é que o entendeu? Corinthians vai ficar nesse loop. Não vai mudar. Também não adianta trazer um cara do tamanho do Mourinho se você não der condições de um time, porque ele não é milagreiro, ele é técnico. Então ele vai detectar esse elenco aí. Quando ele olhar para o último jogo, vamos dar só o último jogo para o Mourinho analisar. Aí ele vai falar: Não serve ninguém. Fagner é aquele que jogou a Copa do Mundo de 2018. Afasta. Ele tá andando no lance. O Cássio, eu vi agora a imagem que eu não tinha visto. O Cássio, a imagem por trás do Cássio, qual né? gol? De costas. Do terceiro gol. Cara, o Cássio faz isso daqui, gente. A bola vem, o Cássio faz aqui. Ele não se mexe, ele faz isso aqui. Aí o Mourinho vai ver isso daí. Aí vai ver o Félix Torres. Que deu passe de 3 metros pra fora no jogo Aí contra vai ver o Novo Hugo, Horizontino. que sabe cruzar uma bola. Que não apoia, né? O Hugo não apoia. Vai ver o Mike. Maicon, perdão. Que. Se tivesse o Mike. O Maicon não sabe chutar uma bola na moldura. Aí ele E Yuri chora. Alberto, então, não precisa nem falar nada. Aí Então, ele se desespera. É complicado. Aí a gente passa um pano sem querer pro Mano. Porque, assim, isso é o que ele tinha em mãos, né? Mas aí eu tô entendendo o que você tá falando. O Mourinho não trabalha com esse tipo de jogador. Então mas aí Mano, tem que rifar tudo. Trabalha. Então. E ele poderia fazer algo melhor, também acho. Entendeu? É. Então, quer dizer, acho que você não tá passando pano pro Mano. Não, você tá mostrando a realidade. Com esses caras, alguém do naipe, do calibre do Mourinho, não trabalha. Então, se o Flamengo, por exemplo, hoje tivesse sem treinador, o Flamengo acena pro Mourinho vem. Olha, pelo menos ele considera. Exato. Exatamente. O Corinthians hoje, do jeito que tá, do jeito que você tá O falando, Mourinho aí não você tem razão. considera. Você não dá. Então, eu não sei. Mas olha a estrutura do Corinthians. O Corinthians tem um estádio maravilhoso. Tem um centro de treinamento de primeiro mundo, nível europeu. Uma torcida que muito time na Europa não tem. E o faturamento do Corinthians é um faturamento que a gente tem que considerar... superior a muito clube europeu. Claro. E outra coisa, Mas é falta o mal time. administrado. Então, por isso que eu falo... Concordo. Tem que ter tem que apertar o cinto. E não vai demorar muito. A torcida é o seguinte: nós vamos ficar 5 anos sem ganhar nada. A partir do 6º ano, vocês cobram. Então Vocês pode vão ver até como é que não vai ser 5 anos, pode ser Sei lá, menos. tô dando um Pode exemplo. ser menos, entendeu? Mas é pelo bem da instituição, é pelo bem do Corinthians. Alguém fazer um bem, sabe? Depois de O Corinthians tá sendo maltratado. Exato, há muito tempo. Não, cara, é uma várzea Vocês têm razão, assustadora. só que é uma coisa se o Corinthians assustadora. não tiver um time competitivo, cara, nunca vai tirar o pé de onde tá, cara. E essa Mas, torcida, Quesada, com promessa, com tudo. mas a torcida do Corinthians não tem essa paciência. a torcida do Não tem, Quesada, não tem. o Quesada, Tanto é que vocês acabaram de falar que o presidente vai se reunir eu com não os líderes para escolher o técnico. Não tenho nenhuma é. pretensão de derrubar a sua tese, da impaciência. eu tô aqui, mas eu me lembro com o enorme... Sério mesmo, eu não sou corintiano e tal, mas eu admiro muito, eu gosto muito dessa relação que existe do torcedor do Corinthians com a sua grande paixão. Então, eu lembro com quase ternura, quando o Corinthians caiu, que foi a história não vou te abandonar, não vamos te abandonar, sei lá como é que era, qual que era o slogan, né? Nunca vou te abandonar. Nunca vou te abandonar, que é uma coisa linda, cara, por parte de uma torcida, porque a maioria das torcidas quebra tudo, arrebenta, né, vai pra porta joga pedra no ônibus e tal, e a torcida do Corinthians assume esse lema, nunca vou te abandonar. Porra, se você tem uma torcida desse tamanho, que já falou isso uma vez, quando tava na pior Dá pra você situação... ficar 3 anos sem ganhar um título, gente. Cara, é o cara saber falar com o corintiano e falar assim, escuta, vocês não podem abandonar a gente agora. Você Sabe tem qual razão. podia ser o Vocês não tema podem dessa abandonar. reunião? Só que já tá 5 anos sem ganhar, se ficar E mais gastando. 3, são 8. 5 Então, anos sem ganhar e gastando, fazendo algo que não pode mas fazer. uma coisa não elimina a outra, senhor Mani. Vai ter que fazer um trabalho bacana a partir de agora, porque não pode ficar mais 3 anos. Quesada, dá pra, de repente, chegar num Paulista e ganhar.
Dá, de repente, para chegar numa Copa do Brasil e ganhar. O Flamengo Tudo ganhou. exatamente. Só. Tudo vai depender do elenco que você montar e do treinador que você Do trouxer. comprometimento dos jogadores, Exatamente, entendeu? Porque a os gente caras vê que têm tem que uns caras entender. hoje que não estão afim. Não cara. estão, Pô, exatamente. cara pra ver. É preciso fazer no Corinthians hoje o que foi feito em 2008, você lembrou aqui agora há pouco. E nos Há trouxe. exemplos Escuta, recentes. chega, acabou. Não dá mais. Acabou a Obrigado, passar bem com o ferro Acabou elétrico. a farra. Obrigado por tudo que vocês Que foi fizeram. o que falou o cara do Exato. bom, né? Acabou a farra. Acabou a nada. farra. Não, o presidente falou isso. Não, Rubão. Não. Foi o presidente que falou isso na primeira entrevista que Pô, ele deu. mas é um mote pra gente dessa lá na direção. CNN, que tava eu, beijo, mano. Ele falou assim, acabou a farra. Foi a primeira coisa, foi ele que falou. Foi o Augusto Melo que falou. Então, é preciso. Agora, tem Acabou. uma coisa aí que é meio exasperante. Quer dizer, a gente tem soluções, né? Fazer o que fez o Flamengo, fazer o que foi feito lá em 2008. Só que a gente olha para quem tá à frente do Corinthians hoje e fala assim, esses caras não são capazes de fazer A isso. menos Eu acho que não são. Esse é um Se o problema. Corinthians tiver Eu não um Paulo Nobre, aí você pode fazer com o Corinthians diferente do que fez o Flamengo. Então chega um cara com um aporte aí de R$1 bilhão, fala assim, escuta, tá aqui, vocês me pagam quando vocês puderem. Eu sou corintiano, como o Paulo Nobre fez. Só que ele botou 300. Naquela época, hoje, talvez fosse 600, 700, 800. Sim. Tá? Porque você tem que corrigir o dinheiro. Aí tudo bem. Você pega esse cara, esse 1 bilhão, paga tudo que você tem que pagar e começa a montar um time, como o Palmeiras montou. Tem esse cara? Mas é que... Não tem. No caso do, Então, a saída é o Palmeiras, Bandeira. o caso